Lucas 5 fala que Jesus ele vai até o lugar onde é um pescador. E quando ele chega lá, quem está lá é Simão Barjonas. E ele vai fazer ali um chamado. Ele vê o cara com a rede, lavando, botando ali, e Jesus chega já sabendo o que ia fazer. Jesus não chega ali para demonstrar para ele ou para perguntar para ele o que ele está fazendo. Quando Jesus ele pergunta algo para alguém, não é uma característica de alguém que não saiba o que está acontecendo. É sempre para desenvolver uma conversa. Então, quando Jesus chega ali e ele agora vai conversar com Simão Barjonas, ele diz para ele, tu vai lá, volta lá, lança a rede de novo. Só que Simão Barjonas está ouvindo aquilo e ele diz, não, eu já fiz isso, não deu certo, por tua palavra eu irei, eu farei. E todos aqui já conhecem o texto. Ele vai, ele lança, pega agora uma rede cheia, volta e agora ele olha para Jesus, ele larga a rede, ele larga o barco e ele vai conversar com Jesus. É importante entender que o contexto ali é um contexto de um financeiro aguçado, vamos dizer assim, de uma realização pessoal. E ele olha para aquilo, mas ele vai conversar com Jesus. E quando ele conversa com Jesus, ele fala assim, afasta-te de mim. Eu sou um homem pecador. Fica longe de mim. Só que Jesus, ele está ali sabendo da condição de Pedro. Quando Jesus ele chega diante de alguém, ele conhece a miséria do ser humano. E ele conhecendo a miséria do ser humano, ele vai trazer algo que é incrível. Ele revela a glória dele quando ele se manifesta. E revelando a glória dele quando ele se manifesta, ele revela a miséria da pessoa. Quer ver quando Cristo está se revelando diante de alguém? É quando esse alguém está, se olhando e conseguindo perceber a sua própria miséria. Pedro, ele já demonstra isso. Simão Barjonas, ele já demonstra isso. E quando ele percebe que agora ele está olhando para si mesmo e dizendo, eu não sou digno, Jesus se aproxima. E enquanto alguém está dizendo, se afasta, Jesus está chegando mais perto. Enquanto alguém está dizendo, eu não sou digno, Jesus está fazendo um chamado. E ele chega e diz, vem, eu vou fazer de você pescador de homens, de almas. Pensa comigo, um cara que agora reconheceu a glória, que agora reconheceu a miséria, que agora está sendo chamado e vai cheio de expectativa. Só que nesse processo é o que você disse. Esse processo, esse trajeto até o lugar da promessa é um grande desafio. Porque o primeiro impacto, o primeiro encontro, eu preciso entender o que aconteceu. Se eu entender no meio do meu trajeto o que aconteceu no primeiro impacto, dificilmente eu vou me desviar dele. Porque eu preciso me lembrar todos os dias, eu estava pescando, eu era miserável, ele se revelou a mim e revelou a mim a minha miséria. Só quando ele se revela a mim e revela a minha miséria que eu consigo olhar para alguém com misericórdia. Porque eu consigo entender que a miséria de alguém é a mesma miséria que a minha. Eita. Sabe? Então é só aí que eu não consigo mais olhar para alguém de cima para baixo. Eu não consigo mais, de baixo para cima, não consigo mais. Porque, na verdade, não diz sobre quem alguém é, diz sobre eu ter entendido quem eu sou. Então, quando Cristo ele começa a andar com Simão Barjonas, algumas coisas vão acontecer nesse trajeto. Porque Jesus, ele agora está forjando o caráter de um cara que ele chamou. Então, há uma expectativa, sabe? Há uma expectativa dele, há uma expectativa das pessoas que estão sabendo que ele foi chamado. E no meio dessa caminhada, algumas coisas vão acontecer. E uma das coisas que eu quero pontuar aqui rapidamente é a parte onde Jesus primeiro conversa com ele perguntando, o que dizem por aí que eu sou? E ele diz, uns dizem Elias, outros Jeremias, outro um dos profetas. Mas e você? Quem você diz que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele diz, disseste bem. E eu te digo, tu és Pedro. E Pedro, nós entendemos, é Petros, é fragmento de pedra. E ele está dizendo, você é pó, eu sei quem você é. E sobre essa verdade revelada que agora eu vou edificar a minha igreja. Não é sobre Pedro, porque se fosse sobre Pedro, a igreja já tinha caído. É sobre a verdade, é sobre a palavra. E ele diz, sobre essa revelação, sobre essa verdade, sobre essa palavra, eu vou edificar a minha igreja. Sabe por quê? Porque não foste carne nem sangue que te revelaste. Quem revela-se ao homem, ao ponto de o homem entender a sua própria miséria, é só o Espírito Santo. E quando isso acontece, Pedro ele continua nessa caminhada, mas vai cheio de expectativa, porque lá em Lucas 5 ele ouviu daquele que tem uma palavra que vai fazer ele pescador de homens. Só que agora no meio desse trajeto ele precisa repreender Pedro, na verdade repreende o diabo que fala na boca de Pedro. Ele precisa, na hora de lavar os pés, advertir Pedro, porque Pedro está dizendo, os meus pés o Senhor não lava. Ele está fazendo várias coisas e uma das vezes que Jesus está trabalhando dentro disso, ele vai falar
falar sobre a sua entrega, gente, está na hora de o amor agora ser demonstrado. Embora Deus já fez isso entregando, agora vai haver uma consumação. E essa consumação não é só Cristo vindo, essa consumação é Cristo morrendo, porque depois da morte haveria a ressurreição. E quando isso acontece, Jesus vai falar sobre isso, Pedro vai indagar, o diabo usa ele ali naquela hora, Jesus repreende, e lá na frente agora Jesus fala, gente, chegou a hora. E agora nós vamos para um lugar, chegar lá, Judas já está preparado para entregá-lo, para vendê-lo, tudo pronto, mas quando chega lá, Pedro vai fazer uma coisa, e eu queria muito que nós destacássemos isso aqui para a gente entender o que Deus está dizendo. Quando chega lá, Pedro tem uma espada, e Jesus já tinha falado assim, olha Pedro, dentro do ensinamento não é assim, Pedro segura, Pedro não é assim, Senhor, eu vou com o Senhor onde o Senhor for. Não, Pedro, eu te conheço melhor do que você mesmo. Pedro, você vai me negar 3 vezes. Não, Senhor, eu vou com o Senhor, eu vou morrer com o Senhor, eu vou andar com o Senhor. Não, Pedro, você vai me negar, Pedro, eu conheço as suas misérias, Pedro, melhor do que você mesmo. Só que quando isso vai desembolando no meio da história, a Bíblia vai dizer que agora, na hora do grande acontecimento, Pedro agora vai desconsiderar as coisas que Cristo já tinha falado sobre essa questão do amor. E ele agora vai tirar a espada. Ele vai cortar a orelha de Malco. E quando ele faz isso, Jesus vem com toda a sabedoria de novo. E ele vem dizendo, Pedro, não é assim. Guarda essa espada. Bota essa espada na bainha. Não é isso. Pedro, não é sobre isso. Ele vai lá, ele restaura, né, a orelha ali de Malco. E continua na história até chegar no episódio onde Pedro agora vai negar a Cristo. E quando ele nega a Cristo, agora vai haver um conflito do homem miserável que foi chamado pelo Deus do amor. Ele agora está sendo, né, levado dentro dessa direção, lembrando tudo que ele mandou eu fazer, eu fiz o contrário. Ele falou que ia lavar meu pé, eu falei, meu pé o senhor não lava. Ele disse que seria entregue, eu disse, não faça isso contigo mesmo. Eu estava em toda essa situação, ele disse para não usar espada, para não brigar, porque tinha que acontecer. Eu cortei a orelha do cara, ele veio me advertindo esse tempo todo, e agora quando chega no finalzinho, para poder completar e lacrar tudo, ele vai negar ele, exatamente como ele tinha falado. Vai chorar amargamente e vai passar um filme na cabeça, porque agora não dá tempo de pedir perdão, agora não dá tempo de abraçar, não dá tempo de falar, eu sinto muito, agora é hora da execução, e a execução é essa, um Pedro que nega e um Jesus que morre. E quando isso acontece, Pedro agora, chorando e se lembrando de tudo, Pedro vai pegar o barco e ele vai voltar para o mar. E em João capítulo 21 vai dizer isso, e ele está lá, fazendo aquilo exatamente do jeito que quando Jesus chama ele em Lucas 5. Mas agora, aquele que apareceu na praia vai reproduzir cenário e ele vai chegar de novo. E ele não chega por causa do que Pedro fez. Ele não deixou de amar Pedro menos por causa dos erros de Pedro. Ele não deixou de acreditar em Pedro por causa dos erros de Pedro. Ele não voltou atrás no chamado por causa dos erros de Pedro. Eu acredito que se nós pudéssemos usar hoje um texto para dizer sobre esse amor que Cristo tem sobre alguém que não merece, é esse amor que ele demonstrou por Simão Barjonas, por Pedro. Porque quando chega lá, agora alguém, né, tá ali andando juntamente com ele, tá ali com ele no barco, e ele vai ouvir alguém gritando, e esse alguém é Jesus, e ele pergunta, tem alguma coisa de comer por aí? Tem peixe aí? E quando eles ouvem isso, eles dão um sinal, Pedro, é ele. Pedro entende, eu neguei, eu não tive tempo de pedir perdão, tanta coisa que aconteceu, mas se é ele, eu vou até ele. Ele pula na água, ele vai nadando do jeito que ele está, e quando ele chega, ele agora no primeiro contato está encostado em Jesus. Jesus está ali, ó, fazendo peixe, ele está ali do lado de Jesus, sem dar uma palavra, está constrangido, mas ele disse, ele veio, eu não vou arredar o meu pé, eu não vou dar uma palavra, mas eu não arredo o meu pé daqui, eu não arredo o meu pé daqui. E ele está ali, e Jesus não põe ele para fora. Jesus não chama ele de hipócrita, Jesus não chama ele, sabe, de alguém que não deveria estar onde estava ali agora. Jesus olha para ele e Jesus sabe muito bem tudo que Pedro fez ao longo da história. Pedro sabe muito bem tudo que ele cometeu ao longo da história, mas agora Jesus está do lado dele, e antes que Pedro dirija a ele a palavra, Jesus dirige a ele uma pergunta, e a pergunta é essa aqui, Pedro, tu me amas? E ele fala, Senhor, eu te amo. Lembra que nós lemos aqui na primeira carta de João, capítulo 4? Aquele, sabe, que tem Deus, que ama a Deus, porque Deus é amor, ele ama a Deus, e amando a Deus, ele ama alguém. Agora, olha só a pergunta de Jesus. Tu me amas? Pela segunda vez. Senhor,
eu te amo. Pela terceira vez, Pedro, tu me amas. Jesus, ele está construindo em Pedro algo que vai ser necessário para alguém que tem chamado. Porque tem gente que tem dom, mas não ama. Tem gente que sabe pregar, mas não ama. Tem gente que lidera, mas não ama. Gente, eu vejo tantas coisas, às vezes tantos podcasts mesmo, às vezes tantos ensinamentos, que você não vê amor na palavra de quem prega. A intenção não é salvar, a intenção é condenar. Usam esse texto que é amor para poder... Eu entendo que essa mesma palavra que salva é a mesma que condena. Mas tem hora que Deus está falando de amor e tem alguém tentando inseminar no meio das palavras de Deus o que Deus não está dizendo. E a gente acaba perdendo a oportunidade, porque Pedro poderia ter ouvido do Senhor, tu és um hipócrita, tu és um falso, tu perdeu a oportunidade, pega as tuas coisas e vai embora. Mas Jesus deixa o Pedro constrangido do lado, e agora depois da pergunta, na terceira vez, a pergunta é, tu me amas? E o texto vai dizer, e Pedro fica agora constrangido, sem graça, sentido, triste, é a terceira vez que ele está perguntando, e ele fala, Senhor, tu sabes que eu te amo. E nessas perguntas, Jesus ele vai dizendo para ele, tu, Pedro, me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Tu me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. O Senhor estava construindo em Pedro um caráter de alguém que foi alcançado por amor para ter condições de amar alguém. Só tem como cuidar das ovelhas de Deus se tiver conhecendo a Deus, amando a Deus, tendo amor para amar alguém. E quando Pedro agora olha toda essa situação e fala, apacenta as minhas ovelhas, ele vai se lembrar de tudo aquilo, mas ele agora está colocando sobre Pedro, você está autorizado para ir, mas você não é mais o Pedro que corta a orelha, você não é mais o Pedro que usa a espada de maneira errada, você pode ter dom, mas se não tiver amor, vai cortar a orelha de gente, você pode ter dom, mas se não tiver amor, vai matar gente que Deus está querendo salvar. E quando chega lá agora, no acontecimento agora da descida do Espírito Santo, em Atos 2, quem está lá? Pedro. E agora vem a demonstração e a execução de Deus concernente a tudo isso que ele falou aqui hoje, que é necessariamente usar Pedro para agora também usar espada. Mas agora não é a espada que mata. Agora é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Atos capítulo 2. Que negócio é esse? O que aconteceu? O pessoal está bêbado? Não, não está bêbado não. Isso aqui é cumprimento de Joel, capítulo de número 2. Aí quase 3.000 almas se rendem. Atos capítulo 3. O coxo está na porta do templo. Pedro e João subindo. Aí Pedro fala, olhe para mim. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, se eu te dou, levanta e anda. O cara levanta, vai para dentro do templo. E ali dentro do templo alguém fala, quem levantou esse cara? Eles apontam, ele aponta, foi eles, Pedro e João. E eles, não, a gente não. Quem levantou ele tem nome, e agora eles pregam sobre ele. E quando prega, quase 5.000 almas se rendem ao Senhor. É Deus dizendo, ontem você usava a espada para matar, mas hoje você vai usar a espada para trazer vida. Se você não souber a expressão do que é me amar, para amar alguém, você não tem condições de exercer ministério. E hoje o que a gente mais vê é isso, a gente batendo no peito porque tem ministério. Mas o apóstolo Paulo não ensinou sobre isso? Eu posso ter a língua dos anjos, eu posso ter tantas coisas, eu posso ter dom, eu posso fazer tantas coisas, mas se eu não tiver amor, então entende que existe algo que está liberado sobre nós aqui hoje, para essa construção, porque essa construção acontece também por meio do ensinamento. É por meio da palavra que ele libera essa condição para alguém conseguir fazer. Então eu creio, sabe, que nós outrora matávamos com espada, sabe, na força do braço. Mas hoje a gente prega com a palavra, com a espada do Espírito. Outra a gente matava, mas hoje a gente está pregando sobre vida, né? Então no nome de Jesus eu creio que é isso.